O rei Davi. Samuel visitou um homem que tinha 8 filhos. Deus escolheu Davi, o filho mais novo, para ser o rei. Um dia, Davi foi lutar contra um gigante chamado Golias. Davi tinha apenas uma atiradeira e 5 pedras. Mas Davi pediu a ajuda de Deus. Ele atirou uma pedra e acertou o gigante na testa. O gigante caiu morto. Às vezes, o rei Saul ficava nervoso. Davi tocava sua harpa para acalmar o rei. O melhor amigo de Davi era Jonatas, filho do rei Saul. Mas o povo dizia que Davi era mais corajoso que Saul. O rei ficava bravo com isso. Um dia, jogou uma lança contra Davi. Davi fugiu. Saul o perseguiu por todos os lugares, mas Deus sempre protegeu Davi. Quando Saul morreu, Davi se tornou o rei de Israel. Davi e seu exército derrotaram todos os inimigos de Israel. Davi vivia em um palácio na cidade de Jerusalém, e ele levou a arca, aquela caixa especial da tenda de Deus, para a cidade de Jerusalém. Jonatas, o amigo de Davi, tinha um filho chamado Mefibosete. Ele era aleijado dos pés. Davi convidou Mefibosete para morar no palácio. Ele mostrou que Deus o amava. O rei Davi. Samuel visitou um homem que tinha 8 filhos. Deus escolheu Davi, o filho mais novo, para ser o rei. Um dia, Davi foi lutar contra um gigante chamado Golias. Davi tinha apenas uma atiradeira e 5 pedras. Mas Davi pediu a ajuda de Deus. Ele atirou uma pedra e acertou o gigante na testa. O gigante caiu morto. Às vezes, o rei Saul ficava nervoso. Davi tocava sua harpa para acalmar o rei. O melhor amigo de Davi era Jonatas, filho do rei Saul. Mas o povo dizia que Davi era mais corajoso que Saul. O rei ficava bravo com isso. Um dia, jogou uma lança contra Davi. Davi fugiu. Saul o perseguiu por todos os lugares, mas Deus sempre protegeu Davi. Quando Saul morreu, Davi se tornou o rei de Israel. Davi e seu exército derrotaram todos os inimigos de Israel. Davi vivia em um palácio na cidade de Jerusalém, e ele levou a arca, aquela caixa especial da tenda de Deus, para a cidade de Jerusalém. Jonatas, o amigo de Davi, tinha um filho chamado Mefibosete. Ele era aleijado dos pés. Davi convidou Mefibosete para morar no palácio. Ele mostrou que Deus o amava. O rei Davi. Samuel visitou um homem que tinha 8 filhos. Deus escolheu Davi, o filho mais novo, para ser o rei. Um dia, Davi foi lutar contra um gigante chamado Golias.
Davi tinha apenas uma atiradeira e 5 pedras. Mas Davi pediu a ajuda de Deus. Ele atirou uma pedra e acertou o gigante na testa. O gigante caiu morto. Às vezes, o rei Saul ficava nervoso. Davi tocava sua harpa para acalmar o rei. O melhor amigo de Davi era Jonatas, filho do rei Saul. Mas o povo dizia que Davi era mais corajoso que Saul. O rei ficava bravo com isso. Um dia, jogou uma lança contra Davi. Davi fugiu. Saul o perseguiu por todos os lugares, mas Deus sempre protegeu Davi. Quando Saul morreu, Davi se tornou o rei de Israel. Davi e seu exército derrotaram todos os inimigos de Israel. Davi vivia em um palácio na cidade de Jerusalém, e ele levou a arca, aquela caixa especial da tenda de Deus, para a cidade de Jerusalém. Jonatas, o amigo de Davi, tinha um filho chamado Mefibosete. Ele era aleijado dos pés. Davi convidou Mefibosete para morar no palácio. Ele mostrou que Deus o amava. O rei Davi. Samuel visitou um homem que tinha 8 filhos. Deus escolheu Davi, o filho mais novo, para ser o rei. Um dia, Davi foi lutar contra um gigante chamado Golias. Davi tinha apenas uma atiradeira e 5 pedras. Mas Davi pediu a ajuda de Deus. Ele atirou uma pedra e acertou o gigante na testa. O gigante caiu morto. Às vezes, o rei Saul ficava nervoso. Davi tocava sua harpa para acalmar o rei. O melhor amigo de Davi era Jonatas, filho do rei Saul. Mas o povo dizia que Davi era mais corajoso que Saul. O rei ficava bravo com isso. Um dia, jogou uma lança contra Davi. Davi fugiu. Saul o perseguiu por todos os lugares, mas Deus sempre protegeu Davi. Quando Saul morreu, Davi se tornou o rei de Israel. Davi e seu exército derrotaram todos os inimigos de Israel. Davi vivia em um palácio na cidade de Jerusalém, e ele levou a arca, aquela caixa especial da tenda de Deus, para a cidade de Jerusalém. Jonatas, o amigo de Davi, tinha um filho chamado Mefibosete. Ele era aleijado dos pés. Davi convidou Mefibosete para morar no palácio. Ele mostrou que Deus o amava. O rei Davi. Samuel visitou um homem que tinha 8 filhos. Deus escolheu Davi, o filho mais novo, para ser o rei. Um dia, Davi foi lutar contra um gigante chamado Golias. Davi tinha apenas uma atiradeira e 5 pedras. Mas Davi pediu a ajuda de Deus. Ele atirou uma pedra e acertou o gigante na testa. O gigante caiu morto. Às vezes, o rei Saul ficava nervoso.
Davi tocava sua harpa para acalmar o rei. O melhor amigo de Davi era Jonatas, filho do rei Saul. Mas o povo dizia que Davi era mais corajoso que Saul. O rei ficava bravo com isso. Um dia, jogou uma lança contra Davi. Davi fugiu. Saul o perseguiu por todos os lugares, mas Deus sempre protegeu Davi. Quando Saul morreu, Davi se tornou o rei de Israel. Davi e seu exército derrotaram todos os inimigos de Israel. Davi vivia em um palácio na cidade de Jerusalém, e ele levou a arca, aquela caixa especial da tenda de Deus, para a cidade de Jerusalém. Jonatas, o amigo de Davi, tinha um filho chamado Mefibosete. Ele era aleijado dos pés. Davi convidou Mefibosete para morar no palácio. Ele mostrou que Deus o amava. O rei Davi